Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de maio de 2021, pregão de terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele caiu forte, rompendo abaixo da média de 20 períodos do gráfico semanal. Tá? A média de 20 períodos ela era o último suporte dinâmico que havia abaixo aqui dos preços do mini índice, tá? E aí as forças baixistas foram suficientes para fazer com que o preço rompesse, tá? Rompendo também a mínima do pregão anterior, né? Ontem eu havia falado sobre o pavio da parte inferior aqui do candle, né, que demonstrava uma força compradora. E só que eu mostrei, né, que em um momento anterior já teve candle idêntico a este, né, que houve queda, tá? Então assim, ontem o que teve foi um equilíbrio de forças, tá? Mesma quantidade de comprados que tentaram defender os preços, né, para que os preços não caíssem, também foi dos vendidos que estavam tentando jogar o preço para baixo. Tá? E hoje os vendidos venceram, né? Então houve um volume muito maior de venda do que de compra. E isso joga os preços para baixo, tá? Fazendo com que a mínima do pregão anterior fosse rompida e a média de 20 períodos, que a gente sinalizou aqui no gráfico diário, né, a média de 20 do semanal, também fosse rompida. Então, oficialmente, o mini índice ele está baixista, tá? Então, o viés é baixista, o viés é de queda, né? Ou seja, não se espera que os preços voltem a subir. Todo movimento de alta que tem agora com os preços abaixo das médias de 20, e tecnicamente se trata de um movimento de correção, tá? Porque o movimento de expansão, existem dois movimentos, né, de expansão e correção. Os movimentos de expansão agora eles se dão quando o preço cai, e os de correção quando o preço sobe, né? Porque os preços eles não caem e nem sobem em linha reta, né? Então, se está em tendência de baixa, que é no primeiro momento, né, o nosso diagnóstico é de que ele esteja em tendência de baixa, ou pelo menos iniciando. Então os preços eles não vão cair em linha reta, eles caem e aí sobem um pouco, caem mais do que caiu antes e sobem um pouco. E aí vai sucessivamente, está formando uma espécie de zigue-zague. E esse movimento de subida do preço chama-se correção, tá? Então, tecnicamente, ele está baixista. Agora, em termos operacionais, a gente espera a formação de um pivô, tá? Né? A gente espera a formação de um pivô que ainda não ocorreu. O que é isso? Que ele caia, ou que ele, por exemplo, aqui, ó, volte a subir, suba até a média de 20 períodos e volte a cair, tá? Então, que ele faça um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E aí, através, né, deste pivô, a gente pode projetar os próximos possíveis movimentos dos preços, tá? E depois dele confirmar esse primeiro pivô da tendência, ele oficialmente entra em tendência de baixa, tá? Porque ele corre o risco ainda, né, antes de formar esse pivô, de fazer movimentos laterais, tá? Dele voltar a subir e aí voltar a subir acima da média de 20, e aí ele fica oscilando sem nenhum critério, né, de padrão, né? Dentro de nenhum padrão, ele fica simplesmente oscilando. E aí a oscilação dos preços sem fora do contexto do padrão das tendências, né, é impossível você fazer qualquer projeção, você montar qualquer portfólio, você fazer qualquer operação. Você simplesmente faz nada, tá? Faz nada. A análise gráfica, ela não te dá ferramentas para você ficar o tempo todo operando. Não te dá. Existem momentos que você fica de fora, tá? É assim como também na análise fundamentalista, né? Nem todas as empresas são boas e nem todas as empresas estão passando por um período bom. E aí, por que o camarada vai querer ficar comprado, né? É loucura. Então, este foi o ocorrido hoje. E aí é o seguinte, né? Os preços, eles
caem lá em cima, eles têm uma grande oscilação, eles caem abaixo da mínima, volta acima, cai abaixo, e aí fica interessante no final da tarde, que é o seguinte: ele cai e rompe a média de 20 períodos com o candle de força, e aí ele volta a subir, tá? Fazendo um movimento de correção. E aqui, quando ele volta a cair, ele confirma este pivô de baixa, tá? A partir do momento que ele volta a cair, e é o seguinte, esse pivô ele é formado abaixo da média de 20 períodos, com a média caindo, então nós podemos considerar que este pivô ele foi confirmado. Tá? E aí é o seguinte, a partir do momento que esse pivô foi confirmado, né, você pode já pegar a mínima do pivô, tá? Porque aqui começa o pivô, antes estava em lateralização. O pivô de baixo ele começa aqui. E aí a gente faz a projeção aí primeiro de 61.8, a retração de 61.8 na cabeça do pivô, tá? E posteriormente retração de 50%, tá? 0.5 aqui na cabeça do pivô. A gente desconsidera os pavios e coloca aqui na mínima. Você pode ver que foi a mínima do dia. A mínima do dia foi a projeção de 0.5 deste pivô, tá? Deste pivô. Então, quando eu falo lá no gráfico diário do mini índice que ele precisa formar um pivô de baixa, ele precisa formar isso daqui, ó. Tá? Ele ainda está aqui em cima, ó, nesse processo de queda. Ele precisa cair, corrigir até a média de 20, a média de 20 continuar caindo para baixo, né, se aproximar dela ou tocar nela e voltar a cair. E aí sim a gente pode fazer o que a gente fez aqui lá no gráfico diário, tá? Que é pegar o início lá da formação do pivô e aí fazer essa projeção, tá? Então pode ver que a mínima do dia foi a projeção de 0.5 na cabeça do pivô. Se você não sabe fazer ideia, não faz ideia do que eu acabei de fazer aqui agora, o meu curso Fundamentos de Análise Técnica de 69,90 está por R$ 27,90, tá? E aqui eu falo todo o básico e uma das aulas é projeção de Fibonacci. Só que o que eu uso nessa aula aqui, eu ensino nas outras aqui, tá? Eu falo sobre pivô, sobre médias móveis, tudo aqui antes, para chegar aqui em projeção de Fibonacci, poder ensinar em detalhes sobre projeção de Fibonacci, tá? Dentro do meu clube de assinatura de R$ 49,90 por mês, eu tenho este curso mais expandido com setups e tudo mais, tá? E outros cursos também, etc. Fica também aí a dica, tá? Então vamos voltar aqui para o gráfico. Eu ensino detalhadamente a fazer essa projeção de Fibonacci, ok? Então aí, ó, da confirmação da cabeça do pivô aqui, ó, a gente teve um range aí de pelo menos 360 pontos. Não foi aquela coisa, né? Porque quando está em forte tendência de baixa, né, forte tendência, ele vai formando um pivô, segundo, terceiro e por aí vai. E aí ele estica aí pelo menos uns 1000 pontos aí no dia, tá? Não foi o caso desse por causa dessa oscilação aqui, que era para ele ter dado a continuidade, né? Aqui ele oscilou para cima e tal, mas mini contratos são assim, né? Mini contratos futuros são assim. Contratos futuros também, né? Tanto cheio quanto mini. A volatilidade ela é imensa, tá? Ela é imensa. E aí é o seguinte, os preços oscilam muito e há pequenas janelas como esta daqui que a gente está trabalhando, onde o que ocorre se encaixa com o que está contido na literatura. Ou seja, há pequenas janelas onde ocorrem determinados padrões. E é aí que você opera. Então você tem que ter conhecimento técnico e experiência suficiente para você, e paciência para você esperar que os padrões ocorram, tá? Que os padrões ocorram, porque aqui, ó, quem veio aqui, ó, nesse pivô de baixa e tentou vender aqui na confirmação deste pivô de baixa, acabou tomando stop, tá? E aí é o seguinte, se o cara toma um stop aqui, ó, e já perde a cota máxima do dia, né, ou ele fica abalado emocionalmente, ele não entra aqui, né, e perde esses 360 pontos que teve a oportunidade aqui, tá? Então assim, aqui que ocorreu o padrão direitinho, né? Aqui teve uma grande oscilação, tá? Então,
né? Paciência, porque ocorre, tá? Aqui tomou um stop, né? Aqui formou um pivô, mas esse pivô gerou stop, tá? E stops dessa sentido aqui, dessa forma ocorrem, tá? Ocorrem na bolsa de valores. Não tem como você ter uma metodologia 100%, tá? Você tem que ter uma metodologia que proteja o seu capital, simples assim, tá? O mini dólar ele subiu acima da média de 200 períodos, mas teve uma força vendedora aí que jogou ele para baixo, fechou acima da média. Tá? O mini dólar ele tem uma volatilidade maior que o mini índice, tá? Muito maior. O pregão de hoje é fato, né? Ele abre em gap de alta, né? Ele já vinha aqui, ó, primeiro pivô, segundo pivô, terceiro pivô, né? E aí você espera, né, que nesse terceiro pivô ele abre em gap de alta, mostrando força, então ele vai corrigir e vai voltar a subir. Não, não é isso que ele faz. Ele cai. É mesmo o índice, né, aí você opera os dois comparados, o índice está caindo. Aí você fala, não, o dólar vai subir, ué. O dólar abriu em gap de alta, ou seja, tinha ordem de compra na pedra. Tanta ordem de compra que os preços não começaram a ser negociados, na faixa onde terminou ontem. Foi uma faixa acima, né? Então, assim, a força compradora tá, olha só, né, o volume comprador aqui, ó, na abertura e tal. Então, assim, o camarada que entrou comprado aqui, falou, não, agora dólar índice caindo, índice Bovespa tem uma correlação contrária com o dólar, tá? Índice caindo, então dólar sobe. Então o camarada comprou, perdeu, né? Comprou, perdeu dinheiro. Se não acionou o stop, perdeu dinheiro. E aí, dependendo aí do quanto que ele tem de margem, para conseguir suportar aí essa queda, né? E aí vai depender, vai ficar cruzando os dedos e torcendo para que amanhã o dólar suba, né? Porque ele está posicionado na ponta compradora. Então, assim, né, olha só a imensa volatilidade. Ele forma um pivô de baixa, aí esse pivô de baixa, o pivô ele é descaracterizado como pivô a partir do momento que o preço ele sobe acima da média de 20. Então ele não respeitou a média. Isso aqui não serve como pivô para eu fazer uma projeção para ver quanto que o preço vai cair. Se ele respeitasse a média e continuasse caindo aqui, seria outros 500. Não foi, não, uma volatilidade muito grande, uma oscilação muito grande. A oscilação do mini dólar hoje não provocou, não possibilitou, na verdade, nenhuma operação de tendência, tá? Ele não formou nenhum pivô. Aqui ele forma o pivô e descaracteriza o pivô. Aqui ele forma o pivô e descaracteriza o pivô. Então, assim, você tinha que esperar no mínimo confirmar esse pivô aqui, tá? E aí aqui você fala, ah, ele confirmou aqui na frente, porque aqui na frente ele rompeu a mínima. Tá, mas aqui, a partir do momento que ele subiu acima da média, ele descaracterizou. Então, eu já não pego como referência. Não é à toa que se você pegar aqui, ó, projeção de Fibonacci deste pivô aqui, você não vai ter o alvo, tá? Se você pegar a projeção daqui, ó, essa projeção de Fibonacci, faltou um pouco aqui para ele poder atingir, tá? Não cravou, mesmo a gente desconsiderando os pavios aqui, ele não cravou, tá? Então, o mini dólar hoje fora de cogitação, tá? Dos papéis que mais subiram, o Lupa 3 subiu, teve um repique. Eu não gosto muito desse repique de Lupa 3, porque seria melhor um candle sendo formado mais próximo da média de 20, e um candle com um corpo maior, tá? Com corpo maior. E outra coisa, existe o topo é aqui em cima, tá? Então aqui tecnicamente não foi um Power Breakout acionado. Porque o Power Breakout, ele é acionado quando rompe a máxima de toda a lateralização. E a máxima está aqui em cima. Tá? E no Power Breakout é o seguinte, não há uma distância muito grande entre a máxima e a máxima da lateralização. Tá? Então eu não achei muito bacana esse movimento aqui não. Você pode ver que olha como que está afastado da média de 20 do semanal e não é ideal você entrar no papel como muito afastado da média de 20 do semanal. Olha só, para você ver que nem todo setup que é armado,
né? Nem todo padrão que ocorre no gráfico a gente opera. PMAN3 armou aqui um ponto contínuo, tá? Aí os entusiastas aí do ponto contínuo vão falar, beleza, como que é a operação do ponto contínuo? Como que você opera? 5 centavos acima da máxima. Então vamos ver 18,40 máxima. Entrada 18,45. Stop 5 centavos abaixo da mínima. Mínima 15,15. Stop 15,10. Tá. Só que tem um detalhe. Você vai entrar aqui, ó. E no semanal, olha só como que ele está afastado, né? E o candle dessa semana, né, ele já é baixista. E ele tem aqui, ó, a média de 200 períodos para romper lá em cima. Então é o seguinte, o que é melhor? Você esperar romper a média de 200 lá em cima, ou você entrar comprado aqui contando com a sorte, tá? Então, fica a dica. Tá, pode ser que esse setup ponto contínuo vingue, né? O preço realmente venha subir amanhã e venha subir, e aí pode ter que atingir aqui a máxima, e quem sabe se entrar comprado, sair aqui na máxima e tal. Pode. Só que existe um risco maior, tá? Porque ele está afastado, né? E olha só, o OBV já tá né? Deu uma queda. Olha só esse candle da semana passada com o pavinho na parte superior, mais forte. Então assim, a ideia, por que a maioria, né, acaba, até mesmo no swing trade, que é muito mais tranquilo do que o day trade, né, perde dinheiro, o cara, eu não estou acertando a mão, não sei o que e tal. Porque é o seguinte, você tem que ser muito criterioso. Você tem que ter muitos critérios e você tem que ser quase que um ortodoxo, né? Você tem que ser conservador ao máximo. Então é o seguinte, uma coisinha que você viu e que pode sinalizar um risco a mais, fica fora. O problema da maioria é que querer operar tudo que aparece. Tá? Esse é o problema da maioria. É aparecer uma possibilidade aqui, então entra. Então é o seguinte, quantos padrões já ocorrem, né? A gente já toma stop se o padrão já ocorre já, né, de maneira mais conservadora. Imagina, né, como Lupa 3 e PMAN 3, em que os preços no gráfico semanal estão afastados da média. Entendeu? Então, assim, não, tem professores aí, até professores que eu respeito, que olham só o prazo. O cara vem aqui no diário e fala, ó, o diário armou o ponto contínuo, no semanal armou não sei o que, nos 60 minutos armou não sei o que, nos 5 minutos armou não sei o que. O cara olha só aquelas janelas ali. Eu gosto de levar em consideração, né, a técnica que o Alexander Elder, né, que é um psiquiatra e trader, né, que escreveu um livro dele, Como Operar na Bolsa de Valores, acho que é esse mesmo o nome, em que ele tem um método lá, Triple Screen, né? Ele pega aquele padrão ali e ele olha aquele padrão em outras janelas temporais, tá? Então, armou um padrão aqui no gráfico diário, ele quer ver o contexto desse padrão no gráfico semanal, no gráfico mensal e no gráfico de 60 minutos, que é um gráfico abaixo, tá? Então, ele faz isso, ele ensina isso no livro dele, tá? Então, assim, né? E ele mostrou que essa ferramenta é eficaz, ele utiliza isso, tá? Então eu prefiro, né? Cada um tem o seu método, né? Então assim, tem os caras que são mais arriscados, querem arriscar tudo e tal, então vai. O que acontece é o seguinte, acontece que esses professores aí, né, que fazem, né, que olham esses setups nessas janelas de tempo, eu sei, porque eu acompanho, que eles não fazem uma coisa que eu, por exemplo, faço. Não que eu seja melhor do que eles, mas eu faço para definição de método. O que é? Você registrar, tá? Então, assim, o cara vê o setup no gráfico tal, bate o olho, né? Fica vendo setup por tudo quanto é lado. Beleza, maravilha. Os setups podem ser válidos? Pode, mas é o seguinte. É necessário você fazer um levantamento do setup, né, o ponto contínuo no gráfico diário, no gráfico semanal, se deu certo aqui nesse papel, não deu certo, sabe? Qual é a porcentagem de assertividade dos setups que está utilizando, tá? Eu tenho uma planilha de setups que eu forneço para os meus assinantes. Então, assim, lá nós temos mais de 100% de assertividade.
mais de 100% de assertividade. Então, assim, lá tem todos os critérios. Qualquer um que pega a planilha sabe onde que foi a compra, onde que foi o stop, quais papéis acionaram o stop, porque teve papel que acionou o stop, teve papel que gerou perda, sim, só que o número de papéis que geraram ganho foi muito acima dos que geraram perda. Tá? E aí a gente vai refinando, a gente vai vendo quais setups dão mais certo, quais não dão, quais geram stop, em quais papéis também. Então, assim, você tem que desenvolver um método, tá? A atividade de trading é uma atividade empírica, né? Ou seja, prática, né? O empírico é uma coisa que a metodologia empírica é a metodologia prática em que busca construir a teoria através da prática. Então, ao invés de você ir para os livros, estudar e tudo mais, você vai para a prática e analisa ali os padrões, analisa ali, né, na prática aquele conhecimento, tá? Nós não descartamos o conhecimento teórico. A nossa atividade empírica é de validar o conhecimento teórico. Não adianta o conhecimento teórico se ele não tem validade na prática. Não interessa, não importa, tá? Literalmente não importa, né? Por isso que, né, por exemplo, ontem, foi ontem mesmo, né, eu publiquei um texto aí em que eu critiquei o Charlie Munger, né, o sócio do Warren Buffett lá. Os caras são bilionários. Aí eu critiquei a fala dele que ele teve na reunião no sábado, né, lá dos sócios dele. Que é o seguinte, ele começou a frase dele, olha, eu tenho ódio do sucesso do Bitcoin. Ele falou isso. Não, peraí, ele está levando primeiro para o lado pessoal, né? E segundo, é o seguinte, ele tem ódio porque ele não estava comprado em Bitcoin. E aí, pelo fato de ele não estar comprado em Bitcoin e não ter ganhado tanto dinheiro, né? Porque aqueles que compraram no início alguns estão até bilionários, né? Então, assim, ele poderia ficar mais bilionário ainda. Então, se ele está fora, ele critica. Então, dane-se a opinião do Charlie Munger. Dane-se a minha opinião. Literalmente, a gente tem que se desprender da nossa opinião. Se você pegar o livro lá, um livro fantástico, a parte da área de gestão é muito maçante. O início dele eu acho bom, que eu já li até umas 2 vezes. É o livro do Ray Dalio, chamado Princípios. Né, o Ray Dalio, ele é o gestor do maior fundo de investimentos do mundo. Né? Não tem ninguém no mundo que administra mais dinheiro do que ele. Né? E aí, no livro dele, você fica constrangido, tá? Porque ele te ensina a você ter a mente aberta. E o segredo do sucesso dele é ele ter a mente aberta. Ele, pelo menos no livro, né, é isso que ele passa. E ele passa também assim, de uma maneira muito metodológica, né? Ele é muito sistematizado, né? Ele sistematiza tudo, ele coloca em regras tudo e tal. E assim, ele é um tipo de cara que ele não fica ofendido, ele não tem ego nenhum, tá? Ego nenhum. Se você pega o livro dele, você vê que ele chega na reunião lá, se ele quer investir no ouro, não sei o quê. E aí os gráficos, os computadores, porque ele sempre utilizou computador no início, desde o início da empresa dele, se mostram que ele está errado, ele está nem aí. Literalmente ele está nem aí. Sabe? Ele realmente ele se desliga completamente das ideias dele, tá? Porque ele fala o seguinte, o que importa é resultado. Então é o seguinte, o Bitcoin está aí, já quebrando recordes aí de valor de mercado e tal. Né, existe a tecnologia blockchain, que não precisa de governo, não precisa de nada. Então, assim, um negócio está se validando por si mesmo, e aí precisa da opinião, sabe, o Charlie Munger, o cara é bilionário. Tá, o cara ficou bilionário comprando ações. O mundo muda. Se você pegar aí, ó, 50 empresas que faziam parte do SP500 há 50 anos atrás, as 50 empresas não, todas as empresas, né, eu confundi. Se você pegar 50 anos atrás, as empresas do SP500, que são 500 empresas dentro do índice, né? Por isso que chama SP500. Você pega, foi feito um estudo, se eu não me engano, eu não sei o número exato, né? Porque são vários números, eu acho que são 16 ou 14. Eu sei que são menos de 20 empresas que sobreviveram. Isso quer dizer que são mais de 400 empresas
saíram da bolsa, ou faliram, ou saíram, ou foram compradas mais de 400 empresas em 50 anos. É uma loucura. Mas por quê? Porque o mundo muda. Tá? O mundo muda muito. Então, quando eu era criança, né, a Kodak estava no seu auge, né? Aquelas câmeras lá de filme que você tirava foto, não podia abrir, senão queimava e tal. Então, assim, estava no seu auge aquilo tudo. E aí veio as câmeras digitais, a Kodak que fez. Ela não se atualizou, né? Ela não se atualizou. E aí o que aconteceu com a empresa? A empresa se foi, né? Veio aí, ó, as guitarras Les Paul, né? A guitarra Les Paul é aquelas guitarras que tem o corpo da guitarra, ele é arredondado, parecendo um violão, né? Pelo menos na parte de cima ele é arredondado. Pô, são as melhores guitarras do mercado, eram as mais caras que tem, né? Os guitarristas aí, os melhores guitarristas usam Les Paul e tal. A empresa falir, a empresa falir. Meu Deus do céu. Então assim, tem gente comprando ainda as guitarras, tem gente que tem as guitarras, tem gente que precisa de manutenção e tudo mais. Então assim, né, você tem que olhar para o futuro, tem que olhar para o passado, né? Então, leia o livro do Ray Dalio. Vai ser um tapa na cara, tá? É um tapa na cara. Porque a gente fica pegado, né, a nossa opinião, tá, o nosso método e tudo mais. O cara, desde o começo da empresa dele, sempre colocou tudo no papel, tudo no computador, e ele foi validando, validando. E aquilo que dava errado, ele foi desconsiderando, foi desconsiderando. Deu errado, vou partir para outro. Errei, vou partir para outro, vou partir para outro. E assim foi, e a empresa do cara foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Hoje, ele é a pessoa que mais administra dinheiro no mundo, tá? Então, assim, né, fica a dica aí. Ok? Tipos 3 está em direção ao alvo de Fibonacci. INEP 4 está em queda, em movimento de correção, até chegar na média de 20. BID 11, né, está em queda forte, tá? Mas também, né, a ação chegou a R$ 236. R$ 236 ações do BID, do Banco Inter. Um banco que não mostrou ainda como que ele vai ganhar dinheiro para sustentar toda essa valuation. Não precisa, tem coisa que não precisa de ser fundamentalista, tá? Porque a gente também fica, outra coisa que o Ray Dalio ensina muito, esse tem de ficar usando rótulo, né? Eu sou grafista, eu só olho o gráfico, não olho o balanço, não olho mais nada, só olho o gráfico. Isso é besteira, você vai perder dinheiro. Né, esse trem de ficar, que a nossa sociedade é assim, né? Na época lá da Renascença, por que o Leonardo da Vinci, o cara foi um gênio? Né? Outro livro que eu recomendo, do Walter Isaacson, tá? A biografia do Leonardo da Vinci. No começo ele é maçante. Eu tive a sorte seguinte, eu comecei a ler a biografia, achei maçante, parei. Quando eu voltei no ponto em que ele saiu lá da juventude e ele começou a produzir. E aí é a melhor parte, tá? A melhor parte. Porque o cara, simplesmente, por que ele foi um gênio? Ele não tinha rótulo nenhum, tá? E ele era uma pessoa também que ele ficava entediado muito fácil, tá? Então, por exemplo, a Mona Lisa, ele pintou a Mona Lisa durante anos. Anos. Ele ficou assim, no mínimo uns 30, 40 anos pintando a Mona Lisa. Porque ele gostava tanto de tanta coisa que ele se dedicava um pouco a cada coisa, tá? E ele não tinha rótulo. E a genialidade do cara, que você fala assim, nossa, o cara era extremamente genial, era a capacidade de observação. Ele era a pessoa que observava nos mínimos detalhes. Chega a ser impressionante a capacidade de observação dele. E ele foi criando ciências em cima disso, tá? Somente através da observação. É uma coisa assim, é uma coisa de louco, uma biografia, né, muito boa. E assim, por que eu estou dizendo isso? Ele não tinha rótulo nenhum. Rótulo nenhum. Né? Ele era arquiteto, ele era pintor, ele era engenheiro. Ele fazia tudo. Fazia de tudo. Então, assim, uma coisa que a modernidade veio e diminuiu o nosso potencial são os rótulos, os diplomas. Tá? Você pega os caras da Renascença, não apenas o Da Vinci, mas o Copérnico. O cara era médico, botânico, matemático, astrônomo, engenheiro, arquiteto. Por quê? Porque o cara não tinha limite. Né? A ciência, né? O conhecimento humano, ele é uma coisa só, é o conhecimento. Tá? Então, né, isso também limita um pouco
E no mercado financeiro, você se rotular como somente um grafista ou fundamentalista, limita também o seu potencial aí de desempenho. Tá? BID, Banco Inter, notoriamente está supervalorizado. Notoriamente. E aí, né, a ação que está a R$ 237 começa a cair. Não é ficar assustado. A média de 20 do semanal está em R$ 155 e a média de 20 do gráfico mensal está em R$ 83. R$ 83. Aí você imagina se ele começa a fazer uma correção aqui, ó. Ele vai cair só quase 60%. Tá? Quase 60%. Por isso, a importância de você analisar de maneira integralizada os diversos prazos, ok? Ó, SP500 também, baixista, né? Segurou na média de 20, vamos ver, né, como é que vai estar aí nos próximos dias, tá? Já temos aí 30 minutos de vídeo, eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.